Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E olha só, um estudo americano recente constatou que jovens que jogam videogame com frequência demonstram maior habilidade para tomar decisões e têm melhor desempenho em determinadas tarefas do que aqueles que não jogam. A maioria dos jovens passam mais de 3 horas semanais jogando, mas os efeitos benéficos nas habilidades não eram exatamente conhecidos até então. Os resultados da pesquisa mostraram que o videogame pode efetivamente ser usado para treinamento, por exemplo, de eficiência na tomada de decisão e intervenções terapêuticas, uma vez que as redes cerebrais relevantes sejam identificadas. O incentivo para fazer esse estudo veio de uma situação vivida na infância por um dos pesquisadores, que, por ter a visão fraca de um olho, foi orientado a cobrir o olho bom enquanto jogava videogame, com o intuito de fortalecer a visão do mais fraco. Isso o fez acreditar que esse treinamento ajudou a ter uma forte capacidade de processamento visual, permitindo que ele jogasse lacrosse, um esporte coletivo que usa um taco com uma rede na ponta, além de paintball, jogos que forneceram estímulo e base para o estudo. Foram 47 participantes em idade universitária, sendo 28 jogadores regulares e 19 que não jogavam. Todos foram colocados em uma máquina de ressonância magnética funcional com um espelho que exibia pontos em movimento em que eles tinham que pressionar um botão na mão direita ou na esquerda para indicar a direção em que os pontos estavam se movendo, ou não apertá-los para manifestar que não estavam se deslocando. Ao final, os pesquisadores descobriram que os jogadores de videogame foram mais rápidos e precisos em suas respostas. Além do mais, a análise dos exames cerebrais mostrou que essas vantagens estavam associadas a um aumento da atividade em determinadas partes do cérebro. Ou seja, jogar videogame potencialmente melhora vários dos subprocessos de sensação, percepção e mapeamento para ação e aumentar, assim, as habilidades de tomada de decisão. E olha só, a cada 10 professores, 6 se formaram à distância. O estudo Todos pela Educação apontou que o número mais que dobrou em 10 anos. O levantamento considerou cursos de pedagogia e licenciatura voltados à formação inicial de professores. Entre 2010 e 2020, em média, 60% dos alunos que concluíram os cursos de formação inicial de pedagogia e licenciatura fizeram pela educação à distância. Esse foi o resultado do novo estudo do Todos pela Educação, que analisou dados do Censo da Educação Superior. O levantamento também apontou que houve um crescimento de universitários no segmento da educação, com cerca de 231 mil formandos em 2010 e 235 mil em 2020, o que representa um crescimento de 1,5% em 10 anos. Já a fatia de formandos que fizeram ensino presencial na rede pública e privada vem caindo desde 2015. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um software de inteligência artificial que é capaz de identificar com precisão o coronavírus por meio de um exame de sangue. No estudo realizado pelo Grupo Fleury, em parceria com a CUNUME, foram analisados hemogramas e testes RT-PCR de mais de 900 mil pessoas, além de 809.254 hemogramas e mais de 1 milhão de resultados coletados durante a primeira e segunda onda da doença no Brasil. Os pesquisadores, ao perceberem que o RT-PCR é um exame demorado e caro, além da falta de testes em muitos momentos da pandemia, surgiu a ideia de tentar utilizar a tecnologia para fazer inferências a partir de um exame rápido, barato e amplamente disponível, como o hemograma. E assim, foi possível descobrir uma combinação de marcadores presentes no hemograma com capacidade de prever se a pessoa tem Covid ou não, com uma confiança muito grande, pois essa ferramenta consegue analisar milhares de combinações.
Aliás, diante da circulação de outras doenças com sintomas parecidos, os pesquisadores também submeteram os softwares a hemogramas de pessoas infectadas com outros vírus que causam síndromes gripais. E a identificação da Covid-19 continuou altamente assertiva. Tanto que a previsão foi de 92% para casos positivos e 82% para negativos. Mas, segundo a empresa, a ideia não é que o exame RT-PCR seja substituído, mas que essa tecnologia se torne um auxílio para o diagnóstico. Por exemplo, na época em que o resultado do exame demorava dias para ficar pronto, essa ferramenta poderia ser utilizada para triar com mais precisão pacientes possivelmente infectados e recomendar isolamento até que o resultado do PCR ficasse pronto. Já para um futuro próximo, esse tipo de tecnologia pode ser utilizada na prática clínica, tanto para a Covid-19 como para outras doenças, e identificar qual é o agente causador. O estudo foi publicado recentemente na revista científica Communications Medicine, do renomado grupo Nature. E olha só, realizar exercícios de fisioterapia na água pode trazer melhores resultados para o tratamento de dores crônicas na região lombar. Os dados são de um estudo que acompanhou 103 indivíduos com dores na região lombar pelo período de 3 meses. Durante o experimento, eles foram separados em 2 grupos. Metade realizou exercícios de fisioterapia na água e a outra recebeu um tratamento com métodos mais tradicionais e a utilização da luz infravermelha. Nos 2 casos, as sessões eram realizadas 2 vezes por semana e duravam em média 60 minutos. A melhora foi constatada 1 ano após o início do projeto, quando menos de 2% das pessoas que se exercitaram na água relataram ter continuado com dores na lombar. Chamada pelos médicos de lombalgia, a dor na lombar afeta quase 5% da população brasileira de 24 a 39 anos e quase 20% com a faixa etária dos 20 aos 59. Só no primeiro semestre do ano passado, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento por problemas na coluna, sendo a segunda maior causa de licenças médicas no ano, perdendo apenas para as dispensas por Covid-19. A fisioterapia realizada na água possui vários benefícios, pelo fato dos músculos serem mais exigidos para fazerem movimentos, pela resistência natural que a água oferece. As causas mais comuns da lombalgia são a hereditariedade, doenças degenerativas e inflamatórias e fraqueza muscular. Mas o principal fator que costuma desencadear as dores é a má postura ao sentar, levantar e dormir. Olha que as vitaminas são essenciais para a saúde, qualquer um sabe, e em qualquer fase da vida. Todo mundo sabe disso, claro. Mas você sabia que o consumo adequado das vitaminas pode aumentar a fertilidade? Pois é, muita gente não sabe disso. E olha que nos últimos tempos tem se falado muito sobre vitaminas. Por exemplo, vitamina B9, C, E, D e 12 são as mais comentadas. E por isso, a gente vai conversar agora com uma especialista no assunto para tirar algumas dessas dúvidas. Nossa conversa hoje vai ser com a doutora especialista Daniela Gomes, ela que é doutora médica do Hospital Albert Sabin. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação aqui, ter aceitado o nosso convite, e começo perguntando qual a relação, como eu falei no início, entre vitaminas e fertilidade. Agradeço, é um tema extremamente importante. Existem estudos proeminentes mostrando essa associação para o processo de fertilização. Então, a gente tem que ter uma mulher saudável, com um óvulo saudável para gerar essa gestação, e um homem também saudável com um espermatozoide de qualidade. O consumo o que tem sido evidenciado, que algumas vitaminas, como ácido fólico, vitamina B12, vitamina C e vitamina D, são essenciais para esse processo de fecundação, assim como são essenciais no momento que existe a formação ali, a fecundação e o início dos primeiros passos de vida. E é importante ressaltar que
É importante a suplementação de vitamina, mas a principal fonte dessas vitaminas são os alimentos. A alimentação é balanceada, rica em frutas, verduras e grãos integrais, são o melhor caminho aí para uma qualidade no processo de fertilização. Agora, doutora, há alguma diferença entre homens e mulheres? Cada um tem uma necessidade específica? Antigamente a gente colocava toda essa questão da suplementação somente na mulher, e hoje já tem se discutido a questão da importância do homem ter os níveis de vitamina, e aí a gente está falando especialmente de ácido fólico e B12, para a formação do espermatozoide de qualidade. Então, o que antes a gente tinha um olhar atento somente para a suplementação de mulher, não. Hoje se sabe que é importante tanto o homem quanto a mulher receber uma adequação aí dessas quantidades, não necessariamente como suplementação. Outra coisa importante são as gestantes. Há diferença também nas necessidades de uma gestante, por exemplo, que tem gravidez natural e outra que engravida pelo processo de fertilização? Bom, são essenciais durante todo o processo de gestação. O ácido fólico, por exemplo, ele é fundamental para todo o sistema nervoso do feto, mas o fato de ser fertilização in vitro ou fertilização natural não mudam a necessidade de vitamina da mulher. A necessidade é absolutamente a mesma. A única diferença é que talvez tem saído mais trabalhos científicos nos grupos de fertilização in vitro aí, com destaque em relação a estudos, mas eu diria que é igualmente importante a suplementação, tanto no pré-gestacional quanto durante a gestação. Agora, doutora, a grande questão é identificar essa necessidade de uma suplementação de vitaminas. O corpo dá sinais claros dessa necessidade? Como uma pessoa que não tem conhecimento técnico identifica que ela precisa de uma suplementação de vitaminas? Ótima pergunta. Não necessariamente é difícil identificar uma deficiência de vitamina. Às vezes a pessoa tem uma sensação de cansaço, uma palidez cutânea, mas nem sempre isso está evidente. Então, por isso que é importante o acompanhamento clínico aí com um profissional médico e mesmo a dosagem laboratorial em algumas situações quando se torna necessário ali você tem evidência. Mas, se a mulher está pensando na possibilidade de gestação, isso não deve ser esquecido em hipótese alguma. Então, procurar o profissional e iniciar, primeiro, a melhora da alimentação e aí a suplementação, quando for necessário, é ponto fundamental, porque a clínica realmente não é tão evidente. Legal. Bom, eu acabei de conversar com a doutora Daniela Gomes, agradeço pela participação e você vai ver a seguir. Brasileiros conquistam 2 medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e nós estamos de volta com o segundo bloco e com as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, mais da metade do lixo produzido no Brasil nas grandes cidades poderia gerar energia elétrica suficiente para abastecer 100 milhões de pessoas. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Há cerca de 50 anos, uma tecnologia que transforma a fração não reciclável do lixo em energia é utilizada na Europa e na Ásia. De acordo com a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a tecnologia contribui diretamente para 2 fatores: geração de energia elétrica e saneamento básico, além dos ganhos para a saúde pública, já que o lixo que seria enviado para um lixão ou aterro sanitário ilegal passa a ter uma destinação ambientalmente correta. Cerca de 56% do lixo urbano produzido pelas 28 regiões metropolitanas do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes,
poderia gerar energia elétrica para 27 milhões de residências no país e abastecer uma média de 100 milhões de pessoas. Além da usina de recuperação energética de Barueri, prevista para começar a operar em 2025, os leilões de energia nova A5 e A6 devem ocorrer em 16 de setembro deste ano e terão uma categoria destinada exclusivamente à geração de energia a partir do lixo ou resíduos sólidos urbanos. E olha que legal, está sendo realizada no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma exposição com peças artesanais, fotos e obras para contar a história dos povos originários. Serão 15 dias de mostra. São centenas de peças de 8 etnias de Mato Grosso do Sul. Hoje o Mato Grosso do Sul é o segundo estado mais populoso de povos indígenas. Então, trazer um pouco disso, tá passando 1000 pessoas por aqui, eles levarem um pouco disso para fora também. Entre as peças tem da etnia terena. O Sullivan produziu algumas das obras expostas. Ele mora na aldeia Limão Verde, em Aquidauana. Sullivan também fabrica roupas com temas indígenas. A gente não sai muito da aldeia. Aí quando a gente recebe uma oportunidade maravilhosa como essa, a gente fica... o coração da gente treme de emoção, sabe? E o meu coração está tremendo até agora, de emoção. Uma das obras do Sullivan é este cocar, com cerca de 50 penas de araras. Para achar as penas na natureza, ele leva algumas semanas. Mas depois que encontra o material, aí, em um dia, ele faz essa obra de arte. Uma paz interior, né? Eu acho que as pessoas devem realmente... vir até aqui e conhecer, só estando presente, né, para a gente ficar maravilhado com tudo isso. Esta turista norte-americana ficou encantada com a exposição. Disse que tudo é muito lindo e impressionante. Very exciting. O elogio de quem mora no exterior é de encher de orgulho quem preserva a cultura indígena. É lindo a gente trazer nossas tradições para dentro, aqui ocupando os espaços públicos, mostrando a importância da nossa existência e resistência aqui de lutas. Esta é a segunda exposição feita no Museu do Bioparque do Pantanal. Aproximadamente 15 dias, com a possibilidade da gente estar estendendo um pouco e ter um espaço aqui no Bioparque também, representando os povos originários. Então, se você for ao Bioparque, mais conhecido como Aquário do Pantanal, não deixe de mergulhar nesta exposição. E agora uma notícia boa para os paulistanos. A cidade de São Paulo está na famosa lista da revista Time dos 50 melhores lugares do mundo para se visitar pelo setor da hotelaria. A publicação também parabenizou a grande metrópole brasileira pelo retorno do turismo após a pandemia. E tem mais. Na lista de 2022, São Paulo está entre outros destinos incríveis, como Miami, nos Estados Unidos, Bogotá, na Colômbia e a cidade de Salta, no noroeste montanhoso da Argentina, no quesito cidades que oferecem experiências novas e emocionantes. O destaque obtido na Time deve ser um atrativo adicional para que mais turistas estrangeiros incluam a Terra da Garoa em sua rota quando vêm conhecer o Brasil, indo além dos destinos já consagrados como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, cidades conhecidas mundialmente por suas praias, comidas típicas e a hospitalidade do povo. E o Brasil faturou 2 medalhas de ouro na 63ª Olimpíada Internacional de Matemática, considerado o maior evento do mundo para estudantes. A competição começou no dia 6 de julho em Oslo, capital da Noruega. A participação brasileira foi implacável. Pela primeira vez, o nosso time faturou 2 medalhas de ouro em uma mesma edição. A Olimpíada contou com a participação de 589 estudantes de 104 países. Neste ano, a equipe brasileira encerrou a competição na 19ª posição do ranking geral, à frente de países como França, Espanha e Áustria. Os estudantes Olavo Pascoal Longo, de São Paulo, e Marcelo Machado Lage, de Belo Horizonte, conquistaram os 2 ouros da equipe.
Rodrigo Salgado Domingos Porto, do Rio de Janeiro, levou a prata. Já as medalhas de bronze foram conquistadas por Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento, de Goiânia, e Gabriel Cruz Vitali, de São Paulo. A Olimpíada é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países. Durante a competição, os jovens também participaram de um programa de integração, turismo e conhecimento sobre matemática promovido pelo comitê organizador de cada edição. Na história, as equipes brasileiras já conquistaram um total de 152 medalhas, sendo 13 de ouro, 53 de prata e 86 de bronze, além de 35 menções honrosas. A NASA anunciou a primeira missão não tripulada do programa americano de retorno à Lua. A viagem espacial está prevista para acontecer a partir do dia 29 de agosto e vai explorar a face oculta da Lua. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira uma janela para o lançamento da Artemis 1. A nave fará o primeiro de uma série de voos com os quais os Estados Unidos pretendem voltar à Lua com uma tripulação humana. A ideia é estabelecer no satélite natural uma presença sustentada e utilizar as experiências obtidas para planejar uma viagem a Marte em algum momento da década de 2030. As possíveis datas de lançamento para o gigantesco sistema de lançamento espacial e a cápsula acoplada a Orion consiste nos dias 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro. Os últimos testes realizados em junho alcançaram 90% das metas e a NASA disse que os engenheiros solucionaram falhas que causavam perda de hidrogênio no sistema de lançamento. O Artemis 1 viajará ao redor da face oculta da Lua em uma missão que irá durar entre 4 e 6 semanas, mais do que qualquer espaçonave tripulada já fez sem acoplar. Depois voltará à Terra mais rapidamente e será submetida a mais calor do que todas as naves anteriores. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!